Já estamos de volta aqui com o programa Consciência Próspera, agora no segundo bloco, recebendo a autora, escritora Helena. Esse sobrenome é legal, né? Gerenstadt. Gerenstadt. Como é que vem esse sobrenome, hein, Helena? Esse sobrenome, ele é alemão, de origem alemã. E significa a cidade na qual se trabalhava com as uvas. Stadt em alemão é cidade. Cidade? E Geren, pelo que eu pesquisei, as uva? Pessoas que trabalhavam com a uva. Olha, e por acaso você gosta de vinho? Gosto. Muito bem. O tema hoje com a Helena é jogo oca, que acho que não tem nada a ver com o vinho, mas o que não tem a ver com a espiritualidade, o que não tem a ver com o jogo da vida, não é verdade? Uhum. Vamos começar com uma pergunta. Como é que iniciou os seus estudos espirituais, né? Até chegar também nesse jogo oca, que a gente vai mostrar depois dos Preciso fazer um pequeno retorno. Sim. Eu sou mineira, eu passei, apesar de ser de família de origem judaica, eu não tive iniciação espiritual nenhuma. Sim. Talvez pelos meus pais terem passado guerra, pós-guerra. E para mim Deus era a natureza. E quando eu saí de Minas, fui morar em Santos. E se o sol estivesse, Deus estava do nosso lado. Se o sol não estivesse, Deus não estava. Algo assim. Sim. E um dia eu li As Brumas de Avalon com uma amiga, nós dividíamos, são 4 volumes, e se iniciou o trabalho mental dos arquétipos. Uhum. Então as pessoas que nós considerávamos bacanas, as meninas bacanas, eram as Morganas, e as meninas chatas era a Guinevere. E assim sucessivamente com os meninos. Os bacanas eram os Lancelot, e os chatos eles eram o rei Arthur. Nossa, e aí, um certo dia, por N motivos, eu fui morar em Israel. E ali eu caí dentro de um estado religioso, na qual eu não tinha conhecimento nenhum. Uhum. Você tem que vivenciar 24 horas por dia. E depois de um tempo, por N motivos, eu fui morar na Espanha. E ali eu fui conhecer quem é Jesus, através do livro Cavalo de Troia, número 1. Cavalo de Troia, entendi. Muito interessante. E aí eu tive um choque. E aí eu comecei a fazer um retorno para saber quem era Jesus, porque até então eu não sabia quem era Jesus. E neste meio do caminho eu fiz uma viagem à Inglaterra, a Glastonbury, e tive a oportunidade de conhecer ali o local onde supostamente teria sido o mundo de Avalon, o mundo celta, o mundo do rei Arthur. E para você chegar onde é a abadia, o mosteiro é embaixo, e a torre ela está em cima de uma montanha. Essa montanha ela é oca por dentro, e ela se forma você sobe em forma labiríntica. E aí começou a fazer uma série de estudos, porque Jesus, Maria Madalena, Santo Grau, José de Arimateia, e o que é isso, mas da onde que nós viemos, quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, mas o que eu tenho que... E aí você entra numa cadeia de estudos, e aí eu acabei indo estudar história para poder ter a linha de raciocínio. Ter a linha do tempo de como que foi que os processos históricos ocorreram. Exatamente. E quando eu retornei ao Brasil, um amigo, Pedro, ele me incentivou a escrever Avalon e o Graal. Que foi o seu primeiro livro. Que foi meu primeiro livro. E outros mistérios arturianos. E outros mistérios arturianos, que falam um pouco da lenda, o outro lado da lenda. Por que a mesa é redonda? Porque existe um centro, que é toda a parte do simbolismo. Porque nós, como peregrinos, nós precisamos observar os sinais. Se estamos indo por um bom caminho ou não. Entendo. E dentro desses caminhos, eu acabei chegando no jogo da oca por estudar também o labirinto. Entendi. Um pouco antes de entrar ainda no jogo da oca, é possível canalizarmos essa egrégora, essa energia que você estava falando dos contos, da lenda arturiana, em nossa vida diária, no nosso cotidiano, e como? Sim, através
Isso, se nós estudarmos um pouco, através dos arquétipos. São personagens que eles estão, de alguma maneira, inseridos dentro da nossa mentalidade. Nós sabemos que nós precisamos de um herói solar, que é o caso do rei Arthur. Nós precisamos de um cavaleiro que nos defenda, que no caso Lancelote. De alguma maneira, muitas de nós mulheres nos colocamos numa postura de noiva, virgem, que é o caso da Guinevere. Precisamos de um símbolo espiritual que nos eleve a algo superior, que no caso é essa busca pelo Santo Grau. E o que é o Santo Grau? Precisamos encontrar muitas vezes o sangue, que na verdade ele foi jorrado lá atrás, quando se foi colocada a lança em Jesus. Entendi, né? Faz as correlações com... Sim, porque Jesus ele tem o sangue, o suor, que é vermelho e branco, a bandeira do rei Arthur é vermelha e branca, e assim sucessivamente. Então nós precisamos unir o solar e o lunar. Então, de alguma maneira, essas lendas elas aconteceram no século 4, 5, mas a história só foi escrita, e por isso a importância do livro, do escrito, no século 12, quando a Europa estava completamente minada pela energia da deusa. A deusa já não existia, o poder feminino não existia, a Igreja Católica dominou tudo. Então havia um medo, mesmo medo que nós tivemos em 1999, vai acabar o mundo, vai ter o Big Bang, como serão os computadores, a mesma coisa. Muito bem, muito interessante esse assunto, mas agora a gente vai estar entrando o Mr. Josias com aquele quadro, o quadro Minuto Finanças com o nosso amigo Paulo Miranda. Vamos lá, Mr. Josias. Olá, Samuel. Olá, caro amigo internauta. No segmento de hoje, nós vamos falar sobre o equilíbrio financeiro pessoal. Equilíbrio financeiro pessoal é um ponto muito importante que tem a ver com o momento em que você aprende a conviver em paz com o dinheiro. O que significa conviver em paz com o dinheiro? Conviver em paz com o dinheiro significa você ter uma relação saudável com o dinheiro, entendendo que dinheiro é importante, ou seja, nós precisamos parar de achar que dinheiro é apenas uma das coisas na vida e que ele, de preferência, se eu puder nem falar sobre isso, é melhor. Não. Nós precisamos dar ao dinheiro a devida importância. O dinheiro é uma forma de energia que é conquistada a partir do seu trabalho, da sua atividade. Então, ele tem muito merecimento. No momento em que nós não colocamos esse tipo de importância, nós estamos, na verdade, desprezando até o nosso próprio trabalho. Quando você desrespeita o seu dinheiro, você gasta ele de uma forma incoerente, né? Você, na verdade, está se auto-desrespeitando, porque você batalhou para conseguir esse dinheiro, né? E viver de forma equilibrada com relação a dinheiro significa, então, uma convivência pacífica, em que você passa a entender o quanto é importante viver bem no momento presente e também entender que o seu futuro vai depender das suas decisões no momento presente. Ou seja, o seu futuro vai ser fortemente afetado a partir das suas decisões com relação a dinheiro no momento presente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que os problemas financeiros não são apenas problemas financeiros. Os problemas financeiros afetam a nossa vida em todos os aspectos. A gente não pode ficar pensando assim, eu estou apenas com dificuldades com dinheiro. Não, porque a dificuldade com dinheiro, em pouco tempo, vai começar a colocar você numa situação de estresse, em que você vai começar a ter problemas de relacionamento, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com seus amigos, e você perde convivência. Depois, isso também pode afetar o seu desempenho profissional, ou seja, tem pessoas que ficam com um desempenho profissional profundamente abalado, porque elas não conseguem se concentrar no trabalho, porque o problema financeiro não dá trégua na sua cabeça. E por fim, você pode chegar a ter problemas de saúde, moderados ou até graves, por problemas de dinheiro. Então, a gente precisa começar a ter uma clara noção de que o equilíbrio financeiro pessoal é uma coisa importante para a sua vida como um todo, e não apenas para a estabilidade das contas que você tem de pagar no seu dia a dia, ok? Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto de educação financeira, acesse o nosso site. Eu fico por aqui, até semana que vem. É com você, Samuel.
Obrigado, Paulo. A gente vai encontrar o Paulo novamente na próxima semana aí com esse quadro Minuto Finanças, que as pessoas têm gostado bastante, sempre com uma dica interessante, especial para você que quer lidar com essa energia, a energia das finanças, a energia do dinheiro, né? E nós hoje estamos com a nossa amiga Helena Genestad falando sobre o jogo Oca. Fala um pouco sobre esse jogo Oca e desse novo livro que você lançou, foi lançado essa semana, não é isso? O Jogo Iniciático da Oca. O Jogo Iniciático da Oca. Bom, dentro desta pesquisa que começou lá atrás, com Rei Arthur, com Avalon, com Graal, se iniciou também a pesquisa do porquê o labirinto. Primeiro a gente tem que entender que os dois assuntos eles estão relacionados. Então, assim, voltemos a um momento... Os dois assuntos você fala o quê? O jogo Oca e o labirinto? Sim, de alguma maneira, porque assim... No livro do Rei Arthur, eu enfatizo muito a busca do Santo Graal, que é a busca da iluminação, a busca por um algo superior, que é a nossa caminhada aqui na Terra. Em algum momento, por algum motivo, nós nos despertamos para fazer essa busca. E o simbolismo do Graal, eles nos diz isso. Em paralelo... por a torre da abadia de Saint-Michel estar em cima de uma montanha de forma labiríntica, foi o que me fez chamar a atenção. Por quê? Porque às vezes você tem que sair da sua zona de conforto e dizer, mas por quê? Por quê? E aí tem todo aquele estudo de que o labirinto está inserido na mente humana, que ele simboliza de alguma maneira... os seus medos de se perder, os seus medos de se olhar e se perguntar por que eu estou perdido, isso um paralelo. Por outro lado, se a gente para e pensa, tudo gira de forma espiralada que vem do universo. O Sol, a Lua, o planeta, os movimentos, inclusive alguns de Rei que são de forma espiralada, os chakras, o intestino. Então, os indígenas, a nossa ancestralidade, quando tinha que fazer algum ritual alguma iniciação, por assim dizer... Era em círculo. Nós temos a grande lenda do Minotauro, que foi preso dentro de um labirinto, que é o fruto do amor de Pasífae, esposa do rei Minos, isso a gente volta lá na Grécia Antiga, com um touro. E aí surge um ser híbrido que é o Minotauro. Se a gente pensar que o touro era o animal que eles adoravam na época, que reverenciavam, a gente pode pensar assim, será que não era, de alguma maneira, uma iniciação do próprio rei Minos? Que Minotauro, a parte sombra, fica debaixo da ilha. E em cima da ilha tá essas máscaras, né, o que nós levamos. Buscando tudo essa peregrinação, eu caminhando nesse labirinto, que eu quase fico doida, chego no jogo da Oca um dia pesquisando. Sim. E esse jogo ele era utilizado na Idade Média. Eles eram jogados por quem? Eles eram jogados pelas crianças. Pelas crianças? Pelas crianças. Se vocês entrarem na internet e procurarem jogo da Oca, vai aparecer vários jogos com a característica de um jogo infantil. Qual é a questão? Ele vai ter sempre nas casas, com o final 5 e 9, uma oca, que é um ganso, que ele está em todo o caminho do Santiago de Compostela, que são os gansos, que simboliza a ave fênix, que tem o pé palmado, ou seja, consegue caminhar aqui na terra, e elas andam em bandos. E ela te estimula a ir para frente, porque ela vem lá te bicando. Entendi. Quando houve um momento da humanidade que tudo era proibido, existia uma pequena região no sul da França, de Languedoc, por isso vem daí o Oca, que tudo Oca era vem do proibido. francês. Sim, sim. Então, assim, era proibido o tarô, era proibido as runas, a astrologia, a astronomia, tudo. Um
pequeno grupo continuou com esse jogo infantil e foi colocando um simbolismo hermético para saber se ia por um bom caminho ou não. Então, eles colocaram o próprio símbolo do labirinto dentro do jogo para saber se você está perdido. Colocou o poço, que é aquele momento que se abre. Dá pra ver, essa aqui. No livro da Helena tem um mapa, tem o jogo Oca, né? Colorido, né? Sim, você pode que ele vem junto. Que ele vem junto com o livro. Tem todo o estudo no livro, nesse livro que ele acabou de lançar. E ela, o Mr. Joe já está fazendo um close aqui no jogo, para vocês estarem olhando como é que é os detalhes desse é o tabuleiro do jogo. É o tabuleiro. Né? O tabuleiro do jogo Oca, olha lá, que bonito lá. E tem vários simbolismos. E o jogo ele é em espiral, tá vendo, né? Sim, ele é um labirinto. E esse labirinto ele vai te levando, se você tiver uma pergunta, uma meta. Hoje é um bom dia para eu fechar esse contrato, esse negócio. E ele vai te direcionando. Entendi. Então, é interessante anotar que casas você vai caindo e ele vai te dizendo com uma simbologia que vem da mitologia templária. Porque a ponte... É baseada nos templários, então? É baseado nos templários. Conte para as pessoas que estão acompanhando a gente, quem foram os templários? Ah, que pergunta. Pois é, né? Já que é baseado que saia justa, que saia justa. Templários, eu não sou a melhor pessoa para te dizer, mas assim, pelo que eu estudei, e assim, você encontra todo tipo de literatura falando, né, sobre. Eles foram aqueles que, após a morte de Jesus, após o início já da colonização cristã dentro de Jerusalém, cuidavam dos pertences que restaram, tá? Então, assim, o último templo que sobrou foram aqueles cavaleiros que tomavam conta da cidade. E houve várias cruzadas nas quais eles começaram a ir ao Oriente, lutando em nome de Jesus com a cruz vermelha, certo? Tem toda um misticismo em cima disso, mas o importante é entender que eles tinham regras internas de rituais. Eles acessaram um conhecimento superior, porque eles entraram debaixo aonde é o resto do Muro das Lamentações, e com certeza eles têm um conhecimento muito grande que eles levaram para a Europa. Se tornaram um grupo muito importante, muito poderosos, e que ao final foram protegidos. Eu os considero como cavaleiros santos. Não sei se estou de acordo com essa coisa da luta em nome de Jesus. Aliás, eu não estou a favor de luta nenhuma. Mas, assim, existe muita discrepância em poder dizer, eles foram assim, eles foram assim. Na época, provavelmente a Europa necessitava desse tipo de empurre até o Oriente, porque foi graças a esse movimento que eles trouxeram os contos para a Europa. Os contadores de histórias, porque o oriental, ele é um grande contador de histórias. Basta ver os livros de Malbataan. São maravilhosos, são contos lindíssimos. E eles foram trazendo também o culto à mulher. Que daí que vem Leonor de Aquitânia, mais lá para frente, cria a corte do amor, enfim. Não sou a melhor pessoa para falar de templários. Ótimo, eu acho que já explicou de uma maneira sucinta, direta, que as pessoas devem ter entendido quem são esses representantes de uma ordem. Sim, sim. Né? Em relação ao jogo em si, nesses anos que você tem jogado junto com pessoas, quais são o feedback que as pessoas têm dado aí em relação ao jogo? Olha, o feedback tem sido muito interessante. Eu comecei com um papel A3, e esse papel foi crescendo. Hoje ele é um jogo de 1 metro por 1 metro, e fui fazendo vivências para provar.
O jogo ele tem quase que uma egrégora e o jogo ele virou um oráculo, principalmente porque foi inserido os arquétipos do tarô. Entendi. Os arquétipos estão presentes no jogo. Eles estão presentes no... Então, assim, se você cai na estrela, continue com a sua fé, lembra que você tem uma estrela, de repente você passa por uma torre, né? O mais importante é você saber que você tem casas que você tem que passar. Eu fiz esse final de semana uma vivência do labirinto, uma pessoa, ela caiu 3 vezes na casa da morte. Isso significa? Que significa voltar e começar do zero. Nossa! Então, na terceira vez, eu disse, não é para você hoje tocar neste assunto. Porque o importante é você ter uma pergunta. Você não pode adentrar no labirinto, porque quando você adentra no labirinto, o labirinto ele te leva a uma alteração de... Por isso que ele foi considerado também, na Idade Média, um símbolo pagão. Porque ele te dá uma alteração de consciência. Entendi. E pensa que os peregrinos, quando chegavam na Catedral de Chartres, na França, eles tiravam lá os sapatos, as sandálias, e caminhavam descalço para acessar a uma segunda dimensão. Tá certo? Então, assim, o feedback tem sido fantástico, porque as pessoas não respondeu, mas eu entendi, caiu a ficha. Tem sido muito gratificante. Que bacana, hein? Muito bonito tem bacana. sido. Vocês acompanham aí, tem um site da nossa amiga Helena aí, que é o Agartha. Agartha. Sem H. Sem H, é o Agartha lá. O Mr. Jô colocou aí, www.agartha.com.br, para conhecer um pouco do jogo Oca. E a Tere está participando aqui via chat, está falando que a entrevista com a Helena está muito boa. Obrigado, Tere. Ela deveria voltar a contar um pouco mais da história, tem um conhecimento vasto, um pouco dessa história, né? Voltarei. Muito bom. O Anacleto está dizendo que quer participar via site do programa. Tudo bem, Anacleto? Pode estar participando, pode mandar aqui as suas perguntas, a gente está acompanhando aqui, viu? As perguntas somem do chat, mas aparece aqui no nosso computador, fique tranquilo. Arrada, Simone, que interessante esse universo. O tema é justamente o que eu vinha pensando ultimamente. Parabéns pelo trabalho. Que legal. Obrigado, Simone. Obrigado. A Cida também está pedindo. A Cida está perguntando sobre o primeiro bloco, né? Sobre como a gente pode repetir sobre o livro sobre Reiki que o nosso amigo Adilson falou. Eu vou mandar por e-mail o livro sobre o Reiki, aí você acaba descobrindo, sabendo qual que é, né? Qual que é o título. E tem aqui no Instituto do Segredo esse livro do nosso amigo que deu entrevista agora no primeiro bloco, o Adilson. Bom, a gente já está chegando já no finalzinho do Voa, né? Voa, né? Eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem final aos nossos amigos internautas que estão assistindo aí o programa Consciência Próspera, por favor. Que, independente de todas as situações, de todos os momentos, que tenham sempre uma meta, um foco, seja a sua prosperidade, sua abundância, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de harmonia. Procurem ter esse foco e observem os sinais, que pode ser de uma flor, que pode ser de uma pomba, porque em todos os momentos os sinais eles aparecem na nossa vida. Observem. Muito bem, a gente aqui do programa Consciência Próspera agradece a sua participação aqui. Foi ótimo estar com você, o tempo realmente passa muito, muito rápido, as pessoas interessadas eu é que agradeço. Entre em contato com o seu site, que isso é muito bom. Eu vou pedir para o Mr. Jô para colocar o nosso acróstico, da semana. Por favor, Jô, coloca aí o acróstico. Cada semente cultivada em terra tem que nascer, se for até o alvorecer. Um pensamento sincero de luz deixará a seara da vida iluminada. Ler salutares livros é deixar cair nesse solo potente gotas de paz. Trilha com amor quem olha para a frente e ajuda quem vem lá atrás. Um agricultor consciente sabe como respeitar as leis da natureza. Regar o interior com amor é tratar cada semente com nobreza. A colheita espiritual é infinda, justa, precisa e plena de pura riqueza. Dentro de cada grão dormita um esplendoroso, belo e perfeito ser. E dentro do coração pulsa a certeza de um eterno e infinito crescer.
preparar a terra, é necessário estudo, conhecimento e experiência. Ao levar essas ideias à espiritualidade, expande-se a consciência. Zeloso é o agricultor que espalha por onde passa a sua essência. Essa foi um acróstico do nosso amigo Luiz Gonzaga, um grande escritor, que trouxe aí a sua inspiração aqui para o nosso programa Próspera. A gente agradece sua participação, sua presença aqui com a gente. Até a próxima semana. Um grande abraço e até lá.